Olá, bom dia a todos. Sejam bem-vindos aí ao nosso curso de resolução de questões da VUNESP de Direito Constitucional. Essa é a nossa sexta e última aula, e essa, na verdade, é a segunda parte da sexta aula. Nós vamos agora, já com os exercícios em mãos, que eu já lhes enviei, iniciar a partir do exercício número 12. Cada uma dessas letras, no exercício 12, diz respeito a um dos informativos. Então, senhores, eu vou lhes dizer quais são os informativos, os senhores vão anotar, e os senhores vão buscar estes informativos no site do Dizer o Direito. Então, por exemplo, a letra A. Os prazos da licença adotante não podem ser inferiores ao prazo da licença gestante, o mesmo valendo para as respectivas prorrogações. Em relação à licença adotante, é possível fixar prazos diversos de duração em função da idade da criança adotada. Falso. Falso. O que diz o informativo 817 do STF? Então, os senhores, por gentileza, os senhores abram aí informativo 817, STF. Os senhores vão abrir aí o site do Dizer o Direito, né, que é o site por excelência, né, referência aí nos informativos, na análise dos informativos, tanto do STF quanto do STJ. Licença maternidade, proibição de tratamento diferenciado entre a licença maternidade e a licença adotante. O que diz o informativo? O artigo 210 da Lei 8.112, assim como outras leis estaduais, então eu vou compartilhar aqui com vocês o share, para que os senhores possam acompanhar. O artigo 210 da Lei 8.112, assim como outras leis estaduais e municipais, prevê que o prazo para a servidora que adotar uma criança é inferior à licença que ela teria caso tivesse tido um filho biológico. De igual forma, esse dispositivo estabelece que, se a criança adotada for maior que 1 ano de idade, o prazo será menor do que seria se ela tivesse até 1 ano. Segundo o STF, tal previsão inconstitucional foi fixado à tese. Os prazos da licença adotante não podem ser inferiores ao prazo da licença gestante, o mesmo valendo para as respectivas prorrogações. Os prazos da licença adotante não podem ser inferiores ao prazo da licença gestante, o mesmo valendo para as respectivas prorrogações. Essa já está, então, assentada, correta. Em relação à licença adotante, não é possível fixar prazos diversos em função da idade da criança adotada. Então, essa é a decisão do STF, em recurso extraordinário, o relator ministro Roberto Barroso, julgado em 10 de março de 2016. Repercussão geral, informativo 817. Vamos agora para a próxima letra, a letra B. Então, em relação à licença adotante, não é possível fixar prazos distintos em função da idade da criança adotada. O Poder Judiciário não pode condenar universidade pública a adequar seus prédios às normas de acessibilidade, a fim de permitir a sua utilização por pessoas com deficiência, tendo em vista o princípio da separação de poderes. Falso. E aí, aqui nós temos já o informativo 726, também do STF. O que diz esse informativo? Aí eu tenho aqui que voltar, stop share, e vou compartilhar com os senhores mais uma vez. O que nós temos aqui? A Constituição Federal, esse é o informativo 726 do STF. Então, os senhores, por gentileza, acompanhem aí a leitura do informativo 726 do STF. O Poder Judiciário poderá determinar que Estado garanta acessibilidade para portadores de necessidades especiais em prédio público. A Constituição Federal de 88 e a Convenção Internacional sobre Direitos das Pessoas com Deficiência asseguram o direito dos portadores de necessidades especiais ao acesso a prédios públicos, devendo a administração adotar providências que o viabilizem. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode sim determinar que a administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes, né? Então, essa é a hipótese aventada. Então, o Poder Judiciário ele pode sim condenar a universidade pública a adequar
né, adotar medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, né? No caso, as normas, ele pode sim adequar prédios às normas de acessibilidade, a fim de permitir a sua utilização por pessoas com deficiência. Isso sim. E aí que nós temos os comentários, nós temos os argumentos. Então, esse é o informativo 726 do STF. Letra C. É constitucional a possibilidade de um paciente do Sistema Único de Saúde SUS pagar para ter acomodações superiores ou ser atendido por médico de sua preferência? A chamada diferença de classes? Falso, falso. Este, por sua vez, é o informativo 810. É o informativo 810. Os senhores, então, vão aqui no dizer o direito, para que os senhores possam ler o informativo comentado, informativo 810 do STF. Então, eu só vou ler aqui o que diz a ementa, né, do julgado. Bem, não é ementa, né, enfim, o que é mais importante no julgado, que provavelmente ele menciona outras teses, outras teorias. Vamos lá, eu tenho que compartilhar aqui com os senhores. Fundamental. Diferença de classes no SUS é inconstitucional. Esse é o informativo 810 do STF. É inconstitucional a possibilidade de um paciente do Sistema Único de Saúde pagar para ter acomodações superiores ou ser atendido por médico de sua preferência, a chamada diferença de classes. Existe uma portaria do Ministério da Saúde, que é a portaria 113 de 97, que proíbe a diferença de classe. Este ato estava sendo questionado e o STF, em recurso extraordinário submetido à repercussão geral, declarou que ele sim é constitucional, firmando a seguinte tese, que vale de forma ampla, ou melhor, essa é a tese firmada em sede de repercussão geral, que vale de forma ampla para todos os casos envolvendo diferença de classe. É constitucional a regra que veda, no âmbito do Sistema Único de Saúde, a internação em acomodações superiores, bem como o atendimento diferenciado por médicos do próprio SUS ou por médico conveniado, mediante o pagamento da diferença dos valores correspondentes. Então, esse é o informativo 810 do STF. Vamos adiante. Letra D. Se um direito, aí nós temos aqui a situação hipotética, que enseja essa situação, vamos agora para a letra D, que é a resposta do enunciado. Se um direito é qualificado pelo legislador como de absoluta prioridade, deixe de integrar o universo de incidência da reserva do possível, já que a sua possibilidade é preambular e obrigatoriamente fixada pela Constituição ou pela lei, especialmente quando não for apresentada justificativa concreta pela pessoa estatal. Esse é o informativo 592 do STJ. Então, eu vou colocar aqui informativo 592 do STJ. Vou aumentar aqui para que os senhores possam acompanhar aqui na nossa tela. Compartilhar, share. Vamos lá. Informativo 592. O Poder Judiciário, direito constitucional à acessibilidade. O Judiciário pode determinar a realização de obras de acessibilidade em prédios públicos. Esse é o informativo 592? Sim, é o informativo 592. Perfeito, do STJ. O Poder Judiciário pode condenar a universidade pública a adequar... perdão, pessoal, a letra B também nós temos a regra do informativo 592 do STJ. 592 do STJ. Se os senhores observarem, esse informativo, ele responde à letra B. O Poder Judiciário pode condenar a universidade pública a adequar seus prédios às normas de acessibilidade a fim de permitir a sua utilização por pessoas com deficiência. Perfeito, perfeito. No campo dos direitos individuais e sociais de absoluta prioridade, o juiz não deve se impressionar nem se sensibilizar com alegações de conveniência e oportunidade trazidas pelo administrador relapso. Aí vamos, na letra D. Se um direito é qualificado pelo legislador como absoluta prioridade, ele deixa de integrar o universo de incidência da reserva do possível, já que a sua possibilidade é obrigatoriamente fixada pela Constituição ou pela lei.
especialmente quando não for apresentada justificativa concreta pela pessoa estatal. Então, aqui nós temos o informativo 592 do STJ. Muito interessante. E, por fim, vamos agora para o informativo 790 do STF. Eu vou compartilhar aqui com os senhores o informativo 790 do STF, em que nós vamos ter a possibilidade de obter dados do contribuinte que constem no sistema dos órgãos fazendários. Vou compartilhar aqui com vocês o informativo, tudo bem? Então, vamos lá. Share. A questão diz que o habeas data não é a garantia constitucional adequada para a obtenção dos dados concernentes ao pagamento de tributos do próprio contribuinte, constantes dos sistemas informatizados de apoio à arrecadação da administração fazendária dos entes estatais. Esse é o informativo 790. Esse é o informativo 790 do STF. O que diz? Habeas data, possibilidade de obter dados do contribuinte que constem nos sistemas dos órgãos fazendários. O habeas data é a garantia constitucional adequada para a obtenção dos dados concernentes ao pagamento de tributos do próprio contribuinte, constantes dos sistemas informatizados de apoio à arrecadação dos órgãos da administração fazendária dos entes estatais. No caso concreto, o STF reconheceu que o contribuinte pode sim ajuizar habeas data para ter acesso às informações relacionadas consigo e que estejam presentes no sistema SINCOR da Receita Federal. O SINCOR, que é o Sistema de Conta Corrente de Pessoa Jurídica, é um banco de dados da Receita Federal, no qual ela armazena as informações sobre os débitos e os créditos dos contribuintes, pessoas jurídicas. A decisão foi tomada com base no SINCOR, mas seu raciocínio poderá ser aplicado para outros bancos de dados mantidos pelos órgãos fazendários. Então, aí nós temos o informativo 790, né? Questão muito difícil, porque os senhores devem estar aí acompanhando todos os informativos. Vamos agora para o artigo 14. Questão 14. A questão 13 nós já vimos e completa a lacuna a expressão do devido processo legal. Letra D. 14. Dentre o rol dos direitos fundamentais da Constituição Federal, consta que todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestados no prazo da lei sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas, letra A, cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Pessoal, eu vou pedir aos senhores aí que têm em mãos a Constituição, os senhores vão abrir no artigo 5º, inciso 33, e os senhores vão ler o que diz esse inciso. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestados no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Então, recapitulando a nossa aula de ontem, nós temos o título 1, que vai tratar dos princípios fundamentais. O artigo 1º, a República Federativa, que é formada pela União Dissolúvel, constitui-se em Estado democrático e tem os fundamentos. Então, o artigo 1º, fundamento. Depois tem o parágrafo 2º, todo o poder emana do povo, que o exerce diretamente ou indiretamente, pelos seus representantes eleitos diretamente. Se lembram disso? Artigo 2º, os poderes da União, que são harmônicos e independentes. O artigo 3º, ele vai trazer os objetivos fundamentais. Nós estamos nos princípios fundamentais, o artigo 3º, objetivos fundamentais. É o Conga Erga Pro. O artigo 4º vai trazer os princípios que vão reger a República Federativa do Brasil nas suas relações internacionais, inciso 1 ao inciso 10º. Inciso 1 ao inciso 10º. O parágrafo único diz que a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Então, nós temos o título 1 dos princípios fundamentais, nós temos o título 2 dos direitos e garantias fundamentais, sendo que nesse título 2 nós vamos ter 4 capítulos. É o capítulo 1 dos direitos e deveres individuais e coletivos, o capítulo 2 que vai tratar dos direitos sociais, o capítulo 3, que vai tratar da nacionalidade, 5 capítulos. O capítulo 4, que vai tratar dos direitos políticos, e o capítulo 5, que vai tratar dos partidos políticos. Então, é isso que os senhores sempre têm em mente, essa
estrutura, esse esquema, essa organização da Constituição. 14, letra A, fundamento, artigo 5º, inciso 33. 15, a respeito dos direitos e garantias fundamentais. Dos direitos e garantias fundamentais, ele está a tratar do título 2 da Constituição Federal. É correto afirmar: é livre a manifestação do pensamento garantido o anonimato? Não. O que diz o artigo 5º, inciso 4º? É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato? Ok. Letra B. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se em ambos os casos o trânsito em julgado? Será que em ambos os casos? O que diz o artigo 19? As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, compulsoriamente dissolvidas, o trânsito em julgado. O trânsito em julgado. Então, não. É ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito? Verdade. Essa é a súmula vinculante número 25. Os senhores atentem aí para a súmula vinculante. Já passamos das 50 súmulas vinculantes. Então, os senhores aí, têm que decorar todas elas. A partir do início da vigência da Emenda Constitucional 45, todos os tratados internacionais relativos a direitos humanos são incorporados no direito brasileiro com hierarquia de emenda constitucional. Pessoal, isso é falso. Nem todos. Alguns sim, outros não. Mas aqueles que forem incorporados nos moldes do artigo 60, seguindo o trâmite do artigo 60, 3/5 em cada uma das casas, 2 turnos de votação, aí sim, esses serão consagrados como emendas constitucionais, considerados emendas constitucionais, ou melhor, considerados com status constitucional, ao contrário daqueles outros que não passam por esse trâmite previsto no artigo 60. Estes terão um caráter supralegal e eles têm uma consequência. Eles não revogam, eles simplesmente suspendem a aplicação da legislação inferior a eles, não vou dizer infraconstitucional, inferior a eles, que for contrária aos seus dispositivos. Então, o artigo 5º, parágrafo 3º, por sua vez, ele vai dizer exatamente isso. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. Ótimo. Só estes. A lei considerará crimes inafiançáveis e imprescritíveis a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas, a fins do terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. Nós vimos no nosso mnemônico de ontem o artigo 5º. Esse artigo 5º é o 43. Vamos lá, no 43. A lei considerará crimes inafiançáveis insuscetíveis de graça ou anistia, não imprescritíveis, né? A prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo. Então, a lei considerará inafiançáveis e imprescríveis, não, insuscetíveis de graça ou anistia. Aí vem. Nós temos a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. Ok. 16. Vamos tratar agora sobre direitos fundamentais. Este é o 43. Tudo bem? É correto afirmar: podem ser suprimidos desde que se faça por emenda constitucional aprovada. Os direitos fundamentais eles não podem ser suprimidos. Isso é falso. Se estendem exclusivamente aos brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil? Não, os direitos fundamentais, eles se estendem, nos termos do caput do artigo 5º, aos brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil. Mas não só isso, nós temos que fazer uma interpretação expansiva, né, para incluir aqueles outros também que são os estrangeiros, os visitantes que estão de passagem pelo Brasil. São previstos exaustivamente na Constituição? Não. Nós temos aí outros que não estão previstos, mas que podem vir, né? Não são taxativamente previstos apenas estes na Constituição. As normas que os definem têm aplicação imediata, sim,
O que diz no final aqui os parágrafos do artigo 5º? As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Os direitos, o parágrafo 2º responde à questão, à letra anterior. Os direitos e garantias expressos nessa Constituição não excluem outros direitos e garantias decorrentes do regime e dos princípios adotados por essa Constituição ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Ok? Então tá. 17, vamos lá. De acordo com a Constituição Federal de 1988, o direito à saúde é direito social? Sim, é direito social de segunda geração. Perfeito. Garantido apenas aos brasileiros natos ou naturalizados? Não, é o caput do artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes, né? Não, a saúde inclusive. Letra B, então a letra A é equivocada. Letra B. A lei não poderá restringir a publicidade dos atos processuais? Não, em algumas situações, sim. É o inciso 60. Quais seriam essas situações? A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem. Então, em algumas situações, poderá sim. Letra B, equivocada. Letra C. A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia exclusivamente os crimes de tortura, terrorismo, racismo e homofobia? Acabamos de ver este. Este é o inciso 43. A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia os crimes, a prática de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes, o terrorismo, os hediondos, homofobia, não é considerado. Letra D. É garantido o direito à herança desde que respeitada a função social da propriedade? Direito, isso não faz sentido. O que diz o 30? O inciso 30, que é garantido o direito à herança. E o inciso 23, que a propriedade deverá atender à sua função social. A propriedade atenderá à sua função social. Né? Então é isso. É garantido o direito à herança? Não. Essa garantia é uma garantia que não há esse óbice, não há essa restrição. É possível a extradição de qualquer brasileiro naturalizado em caso de crime comum praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, praticados antes ou depois da naturalização. Artigo 5º, inciso 51. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado em caso de crime comum praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecente e drogas afins na forma da lei. É possível a extradição de qualquer brasileiro naturalizado em caso de crime comum, se o crime tiver sido praticado antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecente e drogas afins praticados antes ou depois da naturalização. É isso mesmo. Então, estamos corretos. Artigo 5º, inciso 51. A questão 18 nós vamos saltar e eu vou lhes enviar um artigo para que os senhores leiam e para que os senhores possam refletir aí sobre essas classificações propostas aí pelo filósofo Robert Alex Siegel, que fala o mesmo que fala sobre os princípios e regras. Então vamos adiante. 19. Os tratados internacionais de direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico brasileiro pelo procedimento anterior ao previsto atualmente, em razão da edição da emenda 45, possuem status, aí eles não são aqueles que seguem as regras das emendas constitucionais, aquelas regras do parágrafo 3º do artigo 5º. Nesse caso, eles terão qual status? Supralegal, paralisando a eficácia de todo o ordenamento infraconstitucional em sentido contrário. Letra A. Perfeito, letra A. E a questão 20, nós já falamos sobre essa questão 19 ontem. E a questão 20, considerando a doutrina prevalente acerca da classificação dos direitos humanos fundamentais, essa também é uma questão que se liga à questão 18, que está fundamentada nesse artigo que eu vou lhes enviar.
É correto afirmar que é exemplo de liberdade positiva o direito? Qual direito seria? Seria um exemplo, seriam os direitos sociais. Esses direitos sociais, eles se configuram nas liberdades positivas. Isso quer dizer que o Estado ele deve agir de maneira positiva, com uma ação efetiva, para garantir o determinado direito. Então, qual seria a saúde? A saúde. O Estado deve proporcionar a saúde. Portanto, considerando a doutrina prevalente acerca da classificação de direitos humanos fundamentais, é correto afirmar que é exemplo de liberdade positiva o direito à saúde. 20 letras C. E a resposta da 18 é a letra A. Reconhecida a força normativa do texto constitucional e aceita a sistematização proposta por Robert Alexia, é correto afirmar que os direitos fundamentais previstos eles têm natureza prestacional quando correspondem aos denominados direitos positivos. Então, direitos positivos eles têm natureza prestacional, por exemplo, como os direitos sociais, como o direito à saúde. Então, senhores, eu vou encerrar essa segunda parte da nossa sexta aula. Encerramos a nossa sexta aula, o nosso sexto encontro, e os senhores não se preocupem que nós vamos ter outros encontros ainda aqui dentro desse nosso curso. Nós vamos gravar aí mais 4 ou 5 aulas, vamos ver aí como vai ser o andar da carruagem, mas eu vou conversando com os senhores e eu vou lhes enviar agora o link dessa gravação e também vou lhes enviar esses links dos informativos do Dizer o Direito. Então, muito obrigado pela presença e nos vemos em breve. Até mais, até a próxima aula.